A gente sai de um assunto importante como a saúde e vai para outro igualmente importante, que é a educação. O Informação recebe ao vivo no nosso estúdio hoje o secretário de Educação, Nilson Guirardello. Secretário, bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Bom dia, ouvintes da 94, bom dia, Fernanda, Ronaldo, é um prazer estar aqui novamente. Vamos falar então, secretário, de uns assuntos mais importantes que a gente tem recebido diversas reclamações dos ouvintes, das famílias de alunos da rede pública de ensino, que é a questão dos uniformes, né? Que acho que deu bastante trabalho para a pasta desde o começo do ano, Sim. desde o ano passado, acho que 3 anos atrás já tem dado bastante problema. Os uniformes foram entregues ou não, secretário? Sim, todos foram entregues, uniformes de verão, é bom dizer, né, foram todos entregues. Já abrimos o processo para o ano de 2027, no sentido de que a gente possa entregá-lo o mais rápido possível no início do ano que vem, logo no início das atividades letivas, né. Por que a Eh demora na entrega, secretário? Então, infelizmente a gente depende das empresas, né, em muitas situações, como na questão do material, às vezes atrasa, mas o atraso nem sempre é da secretaria, né. Esse ano a empresa demorou mais de mês, 1 mês e pouco, tanto é que ela foi notificada, porque houve o atraso, mas ela entregou. Se ela demorou mais de 1 mês e pouco, então ela não começou essa entrega no começo do ano letivo? Não foi logo no início, mas foi no início do ano, sim. No primeiro semestre? Sim, já foi entregue sim para o primeiro semestre, A partir infantil, de abril, fundamental. né, a prefeitura começou a entregar. Exatamente. E por que, o senhor havia dito que não iria fazer compra de uniformes de inverno, e depois disse que estaria comprando. Esses uniformes foram comprados? Em que Não. momento houve a compra ou não? Não, de inverno esse ano nós não, conseguimos comprar, é questão orçamentária. Infelizmente, Fernanda, nós temos que fazer opções na secretaria. O orçamento da secretaria está longe de ser o que já foi lá no passado. Nesse momento a gente faz opções. Então, assim, a opção, a ideia maior é criar vagas no município, né, inaugurar escolas, reformar escolas e contratar pessoal para essas escolas. Cada uma dessas escolas de ensino infantil que se inaugura é uma equipe entre professores, auxiliares, merendeiras, etcétera, é uma equipe de por volta de 30 pessoas. Então isso onera bastante a secretaria. Veja só, a contratação de pessoal, da educação, eu acho excelente, e a gente tem que investir no pessoal mesmo. Mas tem um custo para nós, né, a nossa folha tem subido de uma maneira bastante expressiva. Então, infelizmente é aquela coisa que cada um de nós em suas casas faz: "Olha, opto por fazer uma coisa e não vou fazer a outra", né. Então entregamos sim os uniformes de verão, mas não os de inverno, realmente esse ano nós não entregamos. Para o ano que vem nós pretendemos entregar sim, mas eu tenho que dizer, vai depender do nosso orçamento também. Vamos voltar aos uniformes do próximo ano, mas assim, tem perguntas aqui, ó. Uma ouvinte, Marina: "Minhas filhas estudam em escola da prefeitura e elas não receberam ainda". Quem não Deveriam recebeu ter ainda, recebido. mas infelizmente essa é uma realidade. O Várias pessoas mandam para a gente. Quem não recebeu, o que que tem que fazer, secretário? Primeiro avisar a diretora o que que houve, perguntar o que que houve, porque as escolas receberam. Pode ter alguma situação ou outra pontual, né, que alguém não recebeu, mas por algum motivo, eu não saberia dizer, cada uma delas, mas deveria receber. Do infantil e do fundamental foram distribuídos os uniformes, Para cada aluno. para cada aluno. Então se o aluno não recebeu, a responsabilidade é da escola que não distribuiu. Precisa ver qual ano, precisa ver. Fundamental 1 e infantil todos receberam. Tá, então Marina e qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, se os filhos ainda não receberam, entre em contato com a direção da escola, assim que vocês tiverem alguma resposta, encaminhem para a gente e se a gente puder, a gente entra em contato com a secretaria. Para encerrar esse assunto dos uniformes, para o ano que vem, já está fazendo orçamento, não está? Quando que vai abrir Sim. edital, não vai? Qual que é o planejamento para que o atraso não ocorra da mesma forma? Exatamente. Já iniciamos o processo para aquisição, aí faz-se a quantificação, e o número de peças, quais serão as peças, e aí depende também do orçamento, às vezes há uma distribuição com mais peças ou menos peças, aí é realmente orçamentário.
mas a ideia é que a gente consiga distribuí-los logo no começo do ano de 2027. E quando que vai abrir o edital para contratação da empresa que A vai ficar Aí responsável? primeiro tem que fazer o TR, ainda se faz até o final do ano. Até o final do ano isso tem que estar tudo definido. Algum prazo, secretário? Até o final do ano tem que estar Final do ano definido. pode ser outubro, novembro, dezembro? O que a gente tem que ter é tudo apto para ser entregue, no início do ano, Tá, né, e também depende do orçamento, ou seja, por vezes a gente prefere deixar no início do ano por conta para pegar o orçamento do ano de 2027, entendi. entendeu? Então vamos voltar a esse assunto no final do ano. O senhor falou da contratação de pessoas, né, da pasta da educação, e que realmente a prefeitura, a gente sabe que a prefeitura, grande parte do orçamento é em relação aos servidores municipais. Mas a gente tem uma questão aqui que, inclusive, foi passada, houve uma audiência na Câmara para discutir esse assunto, que são a situação das merendeiras. Hum. E a gente tem aqui um edital de licitação para a contratação das merendeiras, R$ 1.400. É abaixo do salário mínimo, secretário. Existe uma complementação salarial no caso delas, né, ele atinge sim o salário mínimo, esse valor é definido, mas existe uma complementação salarial, no que chega no salário mínimo federal. O que é essa complementação? É um subsídio, uma espécie de um subsídio que é Mas então complementar. ele seria por fora, não entra nos redimentos? Como é que funciona? Não deveria ser o piso que elas são registradas, esse salário? Sim, eu acho que seria a melhor situação, mas assim, o que eu posso dizer é que o valor que ela recebe é um valor do salário mínimo. Fora, é claro que a gente tem também tem também o vale alimentação, que é R$ 1.400 na prefeitura, mas enfim, ela recebe o salário, mas ele não aparece, No registro. aparece só no holerite, sim. E por que não? Por que a escolha de fazer dessa maneira, secretário? Eu acredito que não é bem uma escolha, é um processo que já vem há mais tempo, é algo que eu acho que tem que se pensar nas mudanças quanto a isso, mas já vem há mais tempo e a gente continua, Tá, tem que se ok? pensar nas mudanças, mas estão pensando É ou justo, diria, é justo que se incorpore ao salário? Sim, me parece justo. Não depende só da Secretaria de Educação, depende da Secretaria de Administração e, é claro, de todo, a gestão. é porque essa complementação não entra no 13º, não entra em todos os cálculos trabalhistas, não entra nas férias, porque é só uma complementação. A gente gostaria de entender se esse pedido para rever e para pagar o piso salarial, se vai partir da Secretaria de Educação ou não. Eu acho que, nós apoiamos a ideia, né, mas, podemos tocar adiante, temos que conversar junto com a administração também. O É, senhor não, o pode. senhor pode se comprometer a conversar? Porque é muito Sim, a gente injusto. sempre recebe o sindicato na secretaria, as portas sempre estão abertas para o sindicato. Já fiz reuniões com eles, essa nova gestão inclusive, mais de uma vez, e podemos conversar com o sindicato sim. Secretário, é importante que o senhor falou sobre a questão da reforma e inauguração de unidades escolares, ampliação do número de vagas, porque eu tenho algumas questões com relação a algumas unidades. Eu vou começar com uma em específico, que é a MF Alzira Cardoso, lá no Chapadão, que na noite de 5 de setembro de 2024 passou por um incêndio, infelizmente, foi alvo de um Sim, incêndio. sim. E como que está, em que pé está a licitação para a reforma da MF Alzira Cardoso? Vamos lá. De início, nós íamos, reformar apenas o bloco incendiado. Aliás, parte do bloco incendiado, porque ela mesmo o bloco, ele não incendiou por completo. Metade do bloco, mais ou menos, foi incendiado. Íamos trocar, refazer as paredes, os caixilhos e todo o telhado, fazer uma estrutura metálica, porque a estrutura é de madeira, e telha metálica. Bom, abrimos a licitação, mas deu, sem interessados nessa licitação. A partir daí, nós fizemos uma outra revisão, fomos com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, com os engenheiros da infraestrutura, no qual eles apontaram uma série de questões que poderiam já ser resolvidas numa reforma nova. Então nós vamos agora refazer todos os telhados da escola, colocar nova telha em toda a escola, fazer uma nova entrada de energia elétrica para que a escola possa receber aparelhos de ar-condicionado em todas as salas. Então, a o que seria uma pequena reforma se transforma numa grande reforma. A ideia é tocar essa licitação ainda esse ano. Esse projeto está sendo feito pelos engenheiros da própria Secretaria de Educação.
Aí você me pergunta, e em relação aos estudantes? Os estudantes do Alzira, a partir de agosto, vão ir lá para o Santa Luzia, onde estava o Dirce. O Dirce estava lá, foi para o prédio novo, reinaugurado há pouco, logo agora em junho, né, foi reinaugurado. É um prédio novo e muito bonito, não sei se vocês conheceram. E aí o Alzira vai lá pro Santa Luzia, pro prédio lá no Santa Luzia, que é um prédio antigo, mas está em boas condições e melhor, obviamente, do que o prédio atual, que está com tapume e tal. A partir daí, a gente tem uma liberdade maior de ação para a reforma do prédio do Alzira, o existente, o atual. Mas então ainda está em fase de licitação Sim, para essa nova reforma? ainda não entrou em licitação, deve Ainda entrar não? ainda esse ano. Ah, tá. Não, só tô perguntando porque, assim, como eu disse, agora em setembro completam 2 anos desse Sim, incêndio e sim. então ainda não entrou em processo de licitação Ronaldo, o que eu para essa quero reforma. dizer é assim, a gente já abriu uma licitação Aham. Não, aí deu e deu né, deserto, deu deserto. né. E olha, eu vou te ser honesto, até foi bom, hoje eu acho que até foi bom, porque a gente vai poder fazer alguma coisa mais complexa Maior. e muito melhor para a escola. A gente só não quer Sim. que a Alzira vire uma nova Dirce, Sim, diante a demora, né, já são sim, 2 anos. sim. A vigilância da prefeitura deve, cuidar do prédio para que ele não seja dilapidado, porque o que aconteceu lá no Dirce, o grande problema é que ele foi esvaziado, ele acabou sendo dilapidado, ele foi sendo meio que destruído, as pessoas foram tirando, é, então assim, é o que nós pretendemos evitar, porque eles já se mudam agora para esse semestre, eles se mudam lá para o Santa Luzia. É claro, vão ser transportados, assim como eram os do Dirce. Não, perfeito. E ainda só nessa questão de unidades, só para a gente finalizar, ainda em 2024 também, mais para o final do ano, foi feito um planejamento, né, da educação, que aliás depois em 25 o senhor acabou meio que saindo, ficou 3 meses fora da educação, mas depois voltou, né, o Walter Vicione ficou um tempinho, o Sim. senhor foi para a CEMAB, mas aí depois o senhor voltou para a educação com o planejamento que tinha sido feito pelo senhor também mesmo. Resgatei o planejamento. Exatamente. E aí eram 6 unidades que estavam sendo previstas para ser entregues em 2024, foi anunciado, que estavam previstas para 2025. Aí era do Fortunato Rocha Lima, Aparecida Pesato, Padre Bonaventura, a Dirce Boemer, a Padre Carlos e a EMEI Vera Lúcia. Dessas 6, 4 já foram, né? Falta 2, é isso? Eu posso falar sobre as inaugurações? Claro. Então vamos lá, desse ano de 2026, né. Em primeiro a gente teve alguma surpresa em relação à creche São José, Aham. né, que era uma organização social que teve que parar suas atividades por questões que não vêm ao caso, e nós assumimos a creche, ou seja, nesse caso tivemos que entrar o prédio era nosso, né, do município, então nós entramos com uma equipe toda nova ali na escola. Então assim, vamos lá, tenho a creche São José para 180 crianças, depois veio o Luiz Carlos Venturini, no Fortunato, também é quase ao lado da creche São José, para 180 crianças. Aí depois veio a EMEI Jurandir Matos Jardim, para 88 crianças, ali no Altos da Cidade, ao lado da prefeitura. Lembrar que foi uma experiência da secretaria em steel frame, a gente vai tentar repetir em outras situações, mas foi algo muito interessante em termos de processo tecnológico de construção. Depois veio a EMEI Padre Bonaventura, no Tangarás, ao lado do Dirce, né, foram inauguradas conjuntamente, para 180 crianças. E o Dirce em si, que é a EMF, não é EMEI, é EMF, que foi para um prédio ampliado, né, então as condições do Dirce estão muito melhores. O que temos ainda para o ano de Tem 2026? Aparecida Pesato também na Bernardino, né? Mas foi no final do ano de 2025. 2025, certo. Novembro, se não me engano. Isso. Ainda para esse ano, a gente tem a EMEI Padre Carlos, que é onde funcionou o Pesato, a gente chama de Pesatim, mas já tem o nome, Padre Carlos. Aham. A gente deve inaugurar agora, no começo desse semestre agora. É uma obra que a gente está reformando, a própria secretaria, e vai ser um berçarião, 0 a 3 só, para 70 crianças. Depois vem a EMEI Maria Cecília, que é no Granja Cecília, ela se chama Maria Cecília, é uma construção do Estado,
né, e deve ser inaugurada, acredito, entre setembro e outubro, quando for entregue, é claro. É para 150 crianças. Então, o que eu quero dizer, até agora, neste ano de 2026, a Secretaria Municipal de Educação criou 628 vagas. E até o final do ano, com as outras 2 inaugurações, mais 220 vagas. Então, assim, é um esforço bastante grande da secretaria no sentido de poder reduzir a fila de espera, né. Eu acho que é uma obrigação nossa, a gente tem, todo mundo sabe, um TAC com o Ministério Público nesse sentido. Então é um foco muito grande, da secretaria na criação de vagas, principalmente para o ensino infantil, que a demanda é grande. Ainda a gente tem de início de processo para o ano de 2026, que é uma licitação de uma EMEI no Vargem Limpa, mas é o início, é uma licitação que seria abaixo ali da UBS, aquele terreno abaixo. Estamos estudando, mas ainda não está definido, ampliação de EMEIs, através de módulos pré-fabricados, tipo assim, acrescentando 2 ou 3 módulos, você cria um berçário, porque tem e-mails que tem espaço suficiente para isso, né, que tem condições para isso, e a gente consegue oferecer vagas, principalmente 0 a 3, que é onde a gente tem, a maior necessidade. No modelo parecido com aquela perto da prefeitura. É, alguma coisa que possa ser, levado pronto, Entendi. entendeu? Algo parecido. Aí nós temos uma licitação do Cônego, Aníbal de França, que é a caixa d'água, calçadas e muros, isso já está indo, para licitação. E lembrando que é justo dizer que parte dos recursos é de uma emenda do senador Marcos Pontes, né, e a gente completou, porque o valor não deu, mas vai dar uma boa melhorada no Cônego, que é uma escola grande e importante para nós. E aí a gente tem para 27, a EMEI Vera Lúcia, ela não vai ser entregue esse ano, não tem, o contrato foi editado para 150 crianças. Eh, Aí a ideia também é uma licitação para uma EMEI na região do Manchester, que a gente precisa lá, que é a escola que tem lá é um prédio muito antigo. E planejamos também uma licitação aí no caso de uma EMF, que é uma ampliação do IVAM. O IVAM é uma escola que tem alta procura, por conta dos sabiás e todos aqueles conjuntos ali na região. Então a ideia é fazer ao lado, onde há um estacionamento, quase uma outra escola, é um prédio, a gente vai verticalizar e vai fazer uma construção, em concreto pré-fabricado, para ir bem rapidinho. Aí a escola muda para o prédio, que ela caberia no prédio novo, e a gente reforma o prédio velho. Então é um processo, porque a gente não tem, por ser uma escola muito grande, a gente não tem essa possibilidade, vamos levar lá para o Santa Luzia, porque é meio que o Santa Luzia é aquela escola que a gente usa para reformas, então transfere. Mas o Ivan não tem condição, porque é uma escola muito grande, né, e não caberia no Santa Luzia, além, sim, de ser distante também. Então, o secretário falando do planejamento para essas novas escolas, respondendo as perguntas aqui de quem pede investimentos ali no Vargem Limpa, Sim, tem o planejamento para uma sim. escola por lá, só que ainda está, como eu disse, sendo planejada no plano das ideias. Secretário, já estouramos o nosso tempo, mas temos um assunto importante para falar ainda, que é o constante número, avanço das invasões nas escolas, furtos, vandalismo, e as câmeras de segurança, que já são lei municipal, ainda não foram instaladas. Como é que fica a fiscalização dessas escolas? Porque eu imagino que seja um prejuízo gigante, porque tem que repor fio, tem que repor telhado, tem que comprar o que foi levado, além dos transtornos para os professores e alunos. Eu tenho que concordar plenamente com você, Fernanda. Realmente, para nós, a gente faz um serviço, ao invés da equipe de manutenção fazer outro serviço, ela tem que voltar atrás e refazer o serviço. Então, assim, em relação existe um processo de vídeo monitoramento, né, que não é organizado por nós, é pela Secretaria da Administração, né, para toda a prefeitura. Vão ser mais de 200 prédios, a Secretaria de Educação é quase metade disso, Uhum. né, e ela já está aberto, com prazo para apresentação das propostas. Ontem mesmo, sabendo que vinha aqui, eu perguntei para o Cris. Ele falou: não, já está aberto para apresentar as propostas. Então, esse vídeo monitoramento aí é para câmera, é bem mais complexo.
Aí você me pergunta, o que a Secretaria da Educação está fazendo enquanto não tem um projeto maior de vídeo monitoramento? O que eu falo? A Secretaria da Educação cede 2 veículos para a Ronda, né, a Ronda Escolar, que é feita pela nossa vigilância, né, da prefeitura. Os vigilantes têm se mantido nas escolas, onde tem maior incidência de furtos, a gente tem um mapeamento disso, a gente sabe onde tem reincidência, né, de furtos. Também a atividade delegada, que a gente não pode esquecer, que faz a ronda nas regiões das escolas. A secretaria, nós temos ata de concertina, e estamos instalando concertina, não me diga que eu acho aquilo horrível, mas infelizmente a gente não tem o que fazer, né, a concertina protege. Então estamos instalando concertina, já colocamos mais de 20 unidades escolares e ainda temos 35 a instalar. Estamos elaborando também uma ata de manta asfáltica para os telhados, aí você vai perguntar, mas isso não é para questão de chover dentro? Também, mas ela protege muito, porque muitos ladrões invadem pelo telhado, e a manta é um efeito secundário, É um obstáculo a mais, acaba né? sendo, porque cola aquilo tudo, né? E, por último, algo que foi muito bom para nós, a implantação do sistema de segurança básica nas escolas. Em mais de 35 escolas a gente já implantou, com sensor e sirene, a partir com auxílio de contrapartida. Isso ajudou muito, tanto é que nesse período agora de recesso, que era sempre o momento onde você tinha muitas invasões, reduziu muito. E muitos, você já deve ter, na própria imprensa, divulgou situações onde tentaram furtar a escola, o alarme tocou. E a própria comunidade fica atenta. Exatamente, a gente precisa muito disso, que a comunidade nos apoie, porque é um bem público, né, é um bem público e todos têm que proteger, os vizinhos têm filhos na escola, então assim, é um espaço público de relevo muito grande. Então a gente pede sim para que as comunidades nos ajudem a manter esse espaço. Secretário, muitos desafios, passamos por Sim. alguns deles apenas. A gente espera que, em nome da população, a prefeitura consiga se planejar e fazer o que for necessário, porque sem educação não há futuro para sociedade nenhuma, né? Concordo plenamente, né, a educação é a pedra lapidar, com certeza, né. E vocês podem ter certeza que a gente vai continuar cobrando, cutucando, viu, Tiago, que faz parte aqui do nosso papel. Obrigada, viu, secretário, pelas Imagina. informações mais uma Eu vez. agradeço, estou à disposição, um abraço, é ótimo estar aqui com vocês e com seus ouvintes.